eu disse a você que vi na BBC uma notícia dizendo que um câncer que era considerado incurável em uma adolescente foi eliminado do seu corpo com um novo tipo de tratamento revolucionário usado pela primeira vez. Para que a gente possa entender isso, nós pedimos ao Dr. Jair Schmidt Filho, hematologista do Hospital AC Camargo, para conversar um pouco conosco. Dr. Jair, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Bom dia a todos, prazer é todo meu. E, de fato, é importante a gente colocar sobre as novas inovações que a gente tem aí no tratamento contra o câncer. Dr. Jair, que método foi esse considerado aqui, pelo menos nós como jornalistas somos leigos, considerado como revolucionário? Nesse caso em especial, o que acontece? A gente já vem tratando, já há um certo tempo, alguns tipos de câncer, pegando células geneticamente modificadas do próprio paciente para que elas ataquem a doença de volta. O que aconteceu nesse caso em especial foi que a doença que essa paciente tinha, ela era um alvo diferente em relação às demais que já vêm sendo tratadas com relação a essa nova modalidade, e foi utilizada as células não da própria paciente, sim as células de um doador universal. E isso tornou possível, na verdade, com que você preparasse essas células de uma outra pessoa, para que essas células fossem programadas para poder destruir a doença dessa paciente, e essa paciente pudesse ser curada com essa metodologia inovadora. Dr. Jair, quer dizer, houve uma modificação genética, então, na célula do doador ou não? Sim, houve, exatamente. Houve uma modificação genética para que essas células elas pudessem atacar a doença da paciente e que a paciente também não as rejeitasse. Agora, é surpreendente o fato dela ter se curado totalmente. Eu li a matéria e disse, olha, ela está clear, está limpa, estaria sem nenhuma doença. Foi surpreendente, na verdade, porque o que acontece? Ela tem uma leucemia linfoblástica aguda de célula T, né, que é uma célula do nosso sistema imunológico. As principais modalidades que a gente vinha tendo até então era para um outro tipo de leucemia linfoblástica aguda, que é a de célula B. Essa já tem alvos, na verdade, aí que já foram identificados em outros estudos e que até fazem parte da prática clínica em outros países já há um certo tempo e que no Brasil vem chegando agora, né? E a gente está tendo a oportunidade de tratar os nossos pacientes. Agora, nesse caso em especial, para a leucemia linfoblástica aguda de célula T, até então a gente tinha pouca modalidade de imunoterapia ou terapia celular, que é o que foi utilizado nesse caso. Então, esse caso em especial, você conseguiu atuar contra uma doença que até então a gente não tinha um alvo, e você conseguiu com que essa ação ela fosse feita por uma célula de uma outra pessoa, não a célula do próprio paciente, que até então vinha sendo a principal modalidade desse formato de terapia celular. Então, você oferecer isso para uma paciente, ter o êxito esperado, né? Então, proporcionar com que essa paciente tivesse livre da leucemia, né? Tivesse, como você colocou aí, livre, ou clear, igual eles colocaram na reportagem. De fato, foi surpreendente, mas nesse caso não foi a única, vamos dizer assim, o único tratamento recebido por essa paciente. Essa paciente teve que fazer um novo transplante de medula óssea, sendo que essa paciente já tinha feito um transplante de medula óssea antes também. Mas para fazer um transplante de medula, o ideal é você realmente não ter a doença mais, né? Então, não ter a doença foi importante para que pudesse ser avançado e essa paciente ter feito um transplante de medula na sequência. Doutor Jair, isso abre, então, expectativas para novos avanços nessa área, especialmente na área da leucemia ou não? Sem dúvida, com certeza. Esse é um espectro de doenças, na verdade, né, que são originadas de células T doentes, que até então era muito carente da gente oferecer tratamentos com imunoterapias ou com terapia celular. Então, você ter um caso desse, com certeza vai motivar você ter mais estudos e poder tratar mais pacientes e, quem sabe, essa terapia está disponível de uma forma mais ampla aí, para poder tratar pacientes com essa mesma doença que essa paciente teve. Doutor, geralmente quando a gente divulga essas pesquisas, olha, foram pesquisadas tantas pessoas, daí dizem o universo da pesquisa, etc. Aqui, no caso, o universo é uma única pessoa, né? Exato, e você precisa, na verdade, assim, para você validar um tratamento, você precisa validar através de um estudo clínico que inclua mais pacientes, né?
Então, realmente, assim, você ter uma situação de você conseguir validar com mais pacientes e está muito bem definido através dos próprios estudos clínicos mesmo. Só assim que a gente consegue validar um tratamento. Perfeito. Bom, então posso entender que isso para essa metodologia, ela vai levar muito tempo para chegar em outros países? Ela ainda precisa de novas comprovações lá no Reino Unido? Como é? Sim, exatamente. Você tem que passar e respeitar as etapas de um desenvolvimento, de um estudo clínico, né, desenvolvimento de uma terapia nova, validar essa nova terapia, e só aí realmente, assim, para você validar, você vai precisar cumprir mais etapas, né, no qual você consegue tratar mais pacientes no âmbito ainda de estudo clínico, e quem sabe lá na frente aí realmente considerar essa terapia aí de uma forma mais ampla. Perfeito. Doutor Jair, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Prazer todo meu. Um grande abraço, um bom dia para todos. Muito obrigado. Doutor Jair Schmidt Filho, hematologista do Hospital AC Camargo. Olha onde nós estamos chegando. Que coisa extraordinária esse avanço da doença, né? Explicada de uma forma simples para a gente poder entender pelo doutor Jair, e que uma pessoa estava praticamente desenganada, uma jovem estava praticamente desenganada e submetida a esse tratamento. Né? O texto da BBC dizia que ela estava absolutamente limpa de qualquer tipo de doença. É um avanço realmente para ser comemorado.